Brasil, o país onde moramos, a nossa pátria. A história do Brasil é rica, assim como os recursos naturais que ainda existem nele. Falar sobre o Brasil não é tarefa fácil. Se já é difícil para os historiadores, imaginem para nós. Não porque não sabemos sobre o nosso país, e sim porque ele é imenso. Um país que surgiu da mistura de 3 raças: índios, brancos e negros. Um dos motivos pelo qual existe a diversidade na música, na culinária e os diferentes sotaques. Todo mundo já ouviu falar da Amazônia e das lindas praias brasileiras, mas o Brasil tem muito mais a oferecer. Além da sua beleza natural, a floresta tropical, o Pantanal, as aves, há também a belíssima arte de São Paulo, a deliciosa comida da Bahia, os esportes radicais no Rio, os mergulhos em Fernando de Noronha. E as cataratas do Iguaçu, uma paisagem de tirar o fôlego. A arquitetura moderna se mistura com o que foi preservado. Ao andarmos pelas ruazinhas de pedra em Ouro Preto, Tiradentes ou Pirinópolis, por exemplo, podemos observar casinhas bem conservadas e que nos transportam para uma época em que existiam príncipes e princesas por aqui. Mas não são esses príncipes e essas princesas que eu acredito que passou aí pela sua cabeça. Príncipes e princesas de verdade. Esse daí, por exemplo, é Dom Pedro I. Foi o primeiro imperador do Brasil. Ele nasceu em Lisboa. Ué, mas Lisboa não é Portugal? Então, deixa eu te contar a história desde o começo. Há muito tempo atrás, mas precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico.
A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o dia do fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: Eu não estava lá, e naquela época não existia máquina fotográfica, mas dizem que foi mais ou menos assim. Ele tirou a espada e gritou: Independência ou morte! Um importante capítulo foi escrito na história do Brasil às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. E foi naquele 7 de setembro que o nosso país conquistou a independência de Portugal.